Hoje nós vamos ver a respeito do retorno dos judeus do cativeiro, né? Falar um pouquinho sobre aqueles 70 anos que eles ficaram no cativeiro babilônico, lembrando que nós estamos falando do reino do sul, Judá, né? Que foi exilado posteriormente. Então, primeiro foi o reino do norte, Israel, que foi exilado através do Império Assírio, né? E nós vimos que poucos ficaram nesse território ali do Reino do Norte e vieram outros povos desse império, né, que povoaram aquela região ali, que vai virar então os samaritanos para frente. Mas no Reino do Sul, Judá, nós temos essa dominação pelo Império Babilônico, né, que derrubou o Império Assírio e assumiu então esse momento da história como o império que conquistou aí tudo na época. Nabucodonosor era o imperador, né? E ele vem e leva cativo o povo para a Babilônia. E dentro desses cativos está Daniel, né? Temos a história dele ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas nós não temos tantas informações a respeito desse período detalhados, né? Mas nós vemos que o Império Babilônico ele não escravizava o povo que ele subjugava, né? Ele permitia que esse povo mantivesse a sua religião, os seus costumes, ele respeitava esse povo. Tanto que nós vemos que havia essa liberdade do povo judeu de continuar com as suas práticas religiosas. Mas como eles estavam longe do templo, né, e até porque o templo havia sido destruído, como eles fariam para adorar a Deus? Então eles começaram a criar alternativas e dentre essas alternativas eles encontraram a das sinagogas. Então acredita-se que foi durante esse período que os judeus começaram a se reunir em sinagogas para o ensino da palavra de Deus, né? Eles começaram então a compilar os textos da lei. Então o Pentateuco foi redigido nessa época para que através ali da tradição oral não se perdesse muita coisa ou acabasse acrescentando até certa informação que não deveria, né, nesses textos. Também nós vemos assim que alguns judeus foram, digamos assim, ascendentes, né? Então, pessoas que ocuparam cargos importantes no império, como o próprio Daniel, né? Que foi ali da alta cúpula, digamos assim, do imperador. Nós vemos Esdras, nós vemos Neemias, né? Então, o Império Babilônico ele permitia que as pessoas ali eles continuassem fazendo ali o trabalho deles e até participando ativamente do Império, certo? E aí depois do Império Babilônico nós temos o momento em que os persas assumem esse protagonismo na época, né? Então, cai o Império Babilônico e os persas assumem. Então, nós temos ali o Ciro, né, que foi um rei persa, Ciro o Grande, que foi usado por Deus agora como aquele que traria a possibilidade do povo de Judá voltar a Jerusalém. Então, da mesma forma como Deus usou o Império Assírio e o Império Babilônico para trazer juízo para Israel, né, usando pessoas ímpias e não servos de Deus, né? Mas aqui nós vemos Deus usando o imperador Ciro para trazer bênção, né? Para trazer ali um outro passo da história do povo de Deus. Então, nós temos aquele momento em que Ciro permite o retorno de judeus a Jerusalém e a reconstrução do templo, certo?
alguns judeus, eles não querem voltar, eles simplesmente preferem permanecer na região da Babilônia e eles acabam voltando só mais tarde, lá no século XX já, quando ocorre aquela questão dos judeus iraquianos voltando para Israel. E aí, nós vamos ver um pouquinho de como aconteceu essa ascensão do Império Persa, como que foi essa tomada do Império Babilônio. Eu vou dar uma resumida aqui também, né? Mas se vocês quiserem, vocês podem ler aí na apostila, tem bem explicadinho, tá? Então, na época, nós tínhamos o governo da Média, né? Que era sob o governo de Ciachares e Nabucodonosor, né? E aí Nabucodonosor se alia à Média através do casamento de Nabucodonosor com a neta de Ciachares. Então eles fazem uma aliança para que um não atrapalhasse o outro na supremacia ali do Império Babilônico, né? E aí, a Pérsia, enquanto isso, começou a ter certo poder sobre Ciro o Grande, né? Mas ele ainda era um vassalo da Média, certo? Então prestava impostos à Média e era como se fosse parte da Média, né? Então, dentro deste império. E aí, eles começaram o Ciro, né, começa a conquistar certos lugares, né, certa região ali. E nós temos um problema na Babilônia quando o imperador Nabônido ele começa a deixar de lado a questão do governo em si, da administração do império, para que ele fizesse a restauração do culto à lua que acontecia lá em Arã. Então nós vemos que o povo do Império da Babilônia, ali os babilônios, né, eles não estavam satisfeitos com a forma como esse Nabônido estava cuidando do império. E enquanto isso, Ciro da Pérsia vai começando a conquistar regiões, certo? E vai aumentando as suas terras, ali, as suas conquistas. Então, como os babilônios estavam insatisfeitos com este imperador Nabônido, várias cidades da Babilônia começam a abrir mão dessa resistência à conquista por parte da Pérsia. Então vem Ciro e ele começa a ser visto na Babilônia como um libertador. Então os babilônios não resistem à entrada de Ciro, né, às investidas de Ciro. Então tem as cidades lá de Ur, Larsa, Ereque, Quis, todas elas vão permitindo a entrada de Ciro e a conquista por parte da Pérsia. Nabônido, ele acaba se refugiando na grande cidade da Babilônia. Ele achou que talvez ali ele ficasse seguro, mas como os babilônios não estavam satisfeitos com ele, eles praticamente entregam ele e a cidade a Ciro. Então Ciro assume o império, certo? Então não é mais agora a Babilônia que tem, né, que detém todo aquele território, mas Ciro na Pérsia. Então a Pérsia acaba sendo esse grande império nessa época. E Ciro, ele foi esperto, ele atribuiu essa vitória que ele teve sobre a Babilônia ao deus Merodach, certo? Da Babilônia. Então isso fez com que o pessoal ali da Babilônia tivesse ele como esse libertador e apoiasse muito Ciro. E esse império babilônico, ele acaba então se tornando império persa, então se estende do oeste
ali na Síria, na Palestina, até as fronteiras do Egito. Então se torna um vasto império. E há um diferencial no Império Persa, porque antes os impérios assírios e o da Babilônia, eles eram acostumados a que quando eles conquistavam um novo território, eles levavam cativo o povo que habitava aquela terra, né? E aí ele queria, assim, evitar que eles perdessem o poder naquela região. Então eles, como que eu vou dizer? Eles destituíam aquele povo, né? Então separavam parte daquele povo, jogavam para uma outra terra, outro para outra, traziam pessoas de outra para aquela terra, para confundir ali e não ter aquela resistência, né? Que um povo unido ele se torna resistente, mais fácil de se rebelar, né? Então eles faziam isso. Então o império tanto assírio quanto o babilônico fazia isso. Ciro não. Ciro fez o quê? Manteve as pessoas nas suas terras. E aqueles que já estavam em outras terras, como os judeus, Ciro permitia que voltassem às suas terras. Então nós vemos essa diferença, e isso fez com que Ciro se tornasse assim esse imperador popular, né? As pessoas gostavam dele porque ele era de certa forma bonzinho, né? Então ele permitia essas coisas aí, esse retorno à sua terra, que eles mantivessem os costumes, ele incentivava isso a acontecer. Então as pessoas viam ele como esse libertador, né? Essa pessoa que digna de ser aí reverenciada, né? Tanto é que quando ele morre, né? Ele é colocado num sarcófago de ouro ali, com um monte de tapetes luxuosos e adornos em volta, porque ele era muito querido mesmo pela população, né? Ele tinha um guarda real que ficava vigiando o túmulo dele, e a cada mês eles sacrificavam um cavalo para que assim fosse honrado, digamos assim. Mas depois aí os vândalos acabaram acabando com o túmulo dele lá, né? Mas foi nesse contexto, né, sob o governo de Ciro, que os judeus voltam para Jerusalém. Mas a questão é que muitos judeus não quiseram voltar, como nós falamos antes. Então tinha-se mais ou menos 2 milhões de judeus vivendo no exílio, mas só 49.897 resolveram voltar. Por quê? Né? Eles já haviam conquistado, digamos assim, o seu lugar no exílio, nessas terras que eles habitavam agora. Então foram 70 anos de reconstrução da vida, com certeza se estabeleceram, construíram suas casas, tiveram filhos, os filhos não conheciam nada além daquilo, né? Sempre tiveram contato só com isso. Para que voltar para uma terra que estava totalmente devastada, né? Para uma cidade que não tinha muros, que precisaria ser totalmente reconstruída. Então isso fez com que poucas pessoas realmente desejassem voltar para Jerusalém. A cidade era muito longe de onde eles estavam, né? Era cerca de 1.500 quilômetros. Isso fazia com que a viagem fosse de meses. Então seria trocar o certo pelo duvidoso, ainda mais para essa geração nova que não tinha o apego à terra, né? Mas conhecia só aquilo que tinha vivido no exílio. E o retorno dos judeus, ele aconteceu em 3 etapas, certo? Que nós vamos ver aqui agora no tópico 3. Então, a primeira viagem de volta, o grupo foi liderado por Zorobabel, a segunda por Esdras e a terceira por Neemias, né? E o interessante é que Isaías havia profetizado 200 anos antes que Deus haveria de promover um libertador, né, que seria vindo do Oriente com o nome de Ciro. Então aqui está nosso Deus soberano
mostrando exatamente que ele está no controle de todas as coisas e que ele faz aquilo que ele bem entende, né, na hora certa. Aí todos os utensílios do templo que havia sido levado por Nabucodonosor no momento do exílio ali de Judá, eles são devolvidos e restituídos para que se edifique o templo de Jerusalém, né? E aí esse povo que vai para Jerusalém para reconstruir a cidade e o templo são chamados de remanescentes de Judá, certo? Então nós vemos aqui com essa história toda, né, que por mais que eles estivessem num local distante, numa cultura diferente, com religiões diferentes, Deus, na sua misericórdia, ainda poupou pessoas que foram fiéis a Ele, né? Então, Deus cuidou dessas pessoas, como Daniel, por exemplo, que mesmo no meio de toda a corte, de todo aquele luxo, ele não se rendeu aos prazeres ali, todos os benefícios que ele poderia ter da sua posição, né? Então, vemos Deus preservando o seu povo, e isso faz parte dos cumprimentos das promessas que ele fez, né? Deus levanta pessoas, coloca pessoas estrategicamente em certos locais, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, como Neemias, né, que era copeiro do rei. Então nós vemos Deus colocando tudo no seu devido lugar e fazendo as coisas acontecerem conforme a sua vontade, né? Próxima aula vamos ver a respeito do período pós-exílico. Então nós vamos entrar mais detalhes nesses remanescentes que voltaram, em que momento eles voltaram e com qual propósito cada grupo voltou, ok? E vamos analisar aí um pouquinho mais das histórias aí de Esdras e de Neemias. Até lá!